Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. E me desculpe o atraso, que tive um problema técnico. Por causa disso que eu me atrasei. Hoje a gente vai começar um novo capítulo, que a gente já tinha falado sobre isso. A gente deu uma pausa nesse grupo, nesse curso, uma semana. Que a gente estudou o capítulo do jejum, o capítulo da purificação, e agora a gente vai estudar o capítulo da oração, que é muito importante. Como a gente faz as nossas orações, o que é obrigatório, o que é facultativo, o que é menos facultativo, o que é detestável, o que é proibido, o que invalida a oração, tudo isso a gente vai ver. Então, é muito importante a pessoa saber para rezar o que de forma correta. O horário de cada oração a gente vai ver também, de acordo com o autor o que explicou. Isso aqui ainda não foi traduzido. O capítulo da oração não foi traduzido ainda para o português. A gente vai tentar traduzir ele, para facilitar o entendimento, como a gente tinha traduzido o capítulo do jejum e o capítulo da purificação. Então a gente vai tentar traduzir esse capítulo também, para facilitar o entendimento. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre as aulas passadas ou tem algo para falar, sinta-se à vontade. Aqui a gente estuda nas segundas-feiras a escola do Malik, rahimahullah, que é a segunda escola da jurisprudência. Então todas as segundas a gente estuda essa escola. Então, o que eu vou falar aqui hoje é de acordo com a escola. A gente cita o que é a opinião somente da escola. Então, para a pessoa que chegou nova, para ela saber isso. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos iniciar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui a primeira coisa que a gente tem que observar, a oração a gente sabe que é a ligação, a conexão entre o servo e o Senhor, Deus Altíssimo. E a gente sabe que no Islã a oração é o pilar mais importante da religião depois da Shahada. Ou seja, primeiro a gente faz o que é Shahada, testemunha a unicidade de Deus. Depois testemunhamos que Muhammad é seu servo, é seu mensageiro, Deus o enviou. É o enviado de Deus. Depois, a adoração, o ritual mais importante, o pilar mais importante, o mandamento mais importante é a oração. É a conexão entre o servo e o Senhor. É uma forma do servo conhecer o Senhor. Então é muito importante. E a gente sabe que esse mandamento, a gente cumpre ele todos os dias. A oração é obrigatória para todos os muçulmanos e muçulmanas. Só em algumas ocasiões a pessoa deixa de praticar a oração, que a gente vai citar no decorrer das aulas. Imagina esse grande mandamento, eu não saber como fazer, como praticar, como observar esse mandamento. A gente deve orar, como o profeta que passou sobre ele falou, orem como vocês me viram orar. Então essa é a condição, irmãos e irmãs. A gente orar
como Deus o Altíssimo ordenou o profeta Muhammad orar. E também a gente sabe que o anjo Gabriel, ele foi enviado até o profeta Muhammad para ensinar a ele como fazer as orações, ensinar a ele o tempo das orações. Então, eu não posso rezar o horário que eu quero, eu não posso rezar do jeito que eu quero, por isso que a religião do Islã é seguimento, é orientação, é guia, é revelação, é inspiração. Ou seja, eu só faço as coisas de acordo com como Deus revelou. Eu só oro de acordo com como Deus revelou. Eu só suplico de como Deus o que revelou. Eu só jejuo como Deus revelou. Eu só faço a peregrinação como Deus Altíssimo que revelou. Então nada vem o que da minha cabeça. Olha, eu quero fazer desse jeito porque eu acho que é mais apropriado. Eu quero fazer desse jeito porque eu acho que é mais fácil, mais simples. Não demora muito. É mais curto o tempo. Não é dessa forma. E sim porque por seguimento. Pessoa seguir aquilo que Deus Altíssimo que ordenou. E a gente sabe que os mandamentos foram ordenados e o profeta que passou sobre ele na terra. Ou seja, ele estava presente na terra quando foram ordenados os mandamentos. Mas a oração foi ordenada quando o profeta que passou sobre ele estava acima dos 7 céus. Ou seja, nos céus ele se encontrava. Então, é um mandamento que é específico. Não é um mandamento como os outros mandamentos. E a gente sabe que Deus Altíssimo recompensará a pessoa que cumprir a oração com paraíso. Como tem vários ditos proféticos mostrando isso. Que também é uma prova da fé da pessoa. A pessoa que praticar a oração, observar a oração. Então não é qualquer mandamento. E a gente sabe que todos os profetas de Deus rezaram, oraram, tanto Abraão, como Moisés, como Noé, como Davi, Jesus, Isaías, Elias, Jacó, Ismael, Muhammad, João, Zacarias, todos os profetas de Deus, o que? Eles oraram, rezaram. Ou seja, é o mandamento de Deus para todos, para não vir pessoas e falar o quê? Olha, eu tenho o coração branco, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa caridosa, benevolente, faço caridade, eu ajudo os necessitados. Então, para que rezar? A oração em si, se a gente fosse dar uma definição para ela, é o que? A devoção, a humilhação do servo para com o Senhor. Quando ele está o que na oração, ele está fazendo o que? O servo se devotando para o Ser Todo-Poderoso, para o Senhor, para o único Deus. Então, não glorificamos dentro da nossa oração a não ser Deus. Não louvamos a não ser Ele. Então, toda a nossa oração é para Deus. Por isso, temos que fazer o que? Como Deus ordenou. Se a oração é para Ele somente, devemos fazer como Ele ordenou. Então, isso aqui a gente pode falar, é o primeiro fundamento que a gente deve aprender. Agora, quando a pessoa se convertia no tempo do profeta que passou sobre ele, ele ordenava os companheiros dele a ensinar essa pessoa o que? Primeira coisa, a oração, a purificação, para ela o que? Começar já a se purificar e a orar para Deus Altíssimo. A gente, quantas bênçãos e dádivas nós temos de Deus Altíssimo. A oração é a melhor forma o que? Da gente agradecer essas dádivas, essas bênçãos que Deus o que? Concedeu para nós. Melhor forma da pessoa o que? Agradecer. Quando a pessoa está colocando o que? A testa no chão, a prostração,
É sinal o quê? De devoção do servo para o Senhor. Exaltação do servo para o Senhor. O servo está engrandecendo o Senhor, exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, louvando o Senhor. Quando a pessoa quer ser prostra. E a gente viu que Jesus fez isso. Tanto no Novo Testamento, a gente tem aulas falando sobre isso. Moisés, Elias, Davi, Abraão e os outros profetas. Ou seja, não é só o Alcorão que ordenou o que é a prostração. Pelo contrário, essa era a oração dos profetas de Deus. Também Jó se prostrou, como consta no livro dele, no Antigo Testamento. São vários os versículos que provam que a oração dos profetas era essa oração que a gente faz hoje. A prostração, a pessoa ser devota para Deus, cumprir com aquele mandamento que Deus, o Altíssimo, que ordenou. Imagina se eu não souber como orar. O que eu tenho que fazer? Aprender. Eu não posso o quê? Agora eu me converti, faz o que? 1 ano, 2 anos eu não sei rezar. A pessoa tem que buscar o conhecimento, procurar o conhecimento para aprender. Porque a gente sabe que a oração ela é obrigatória para todo muçulmano e para toda muçulmana. Algumas ocasiões, por exemplo, quando a mulher está o que? Menstruada, quando a mulher está pós-parto, quando a mulher, por exemplo, qual que é o outro exemplo que a gente pode citar? Ou quando a pessoa não encontra o que? Um jeito de se purificar, tanto a água, não fazendo a ablução seca, nem a ablução o que? Com água, não consegue fazer. Só nessas ocasiões o que? Que a oração o que? Não é obrigatória. Ou quando a pessoa não alcançou a puberdade, tanto o homem quanto a mulher, não alcançaram o que? A puberdade. Ou uma pessoa que tem algum problema, ou seja, uma pessoa louca, tem um problema mental gravíssimo, também não é obrigatório. As crianças, ou a pessoa que está dormindo até que ela acorde. Ou seja, tem ocasiões específicas, mas ela em si é obrigatória para todo o muçulmano e toda a muçulmana. Agora também a oração, falando mais no lado da jurisprudência, ela é obrigatória, irmãos e irmãs, não há divergência. São 99 versículos no Alcorão falando sobre esse segundo pilar. 99 versículos, ou seja, 99 vezes ela foi citada o que? No Alcorão. Tanto para essa nação como para as outras nações. Quando Jesus fala no berço, o que ele fala? وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ e me ordenou a oração. Jesus que passa sobre ele. E os outros profetas, como Ismael, e era o observador da oração. E vários outros versículos que mostram وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ, vários versículos igual esse, e observem a oração. Então não há divergência entre os sábios muçulmanos, tanto como está claro no Alcorão, como está claro na Sunna, que a oração é obrigatória. E também não há divergência que a pessoa que nega a oração, como assim nega? Fala, olha, a oração não é obrigatória. Deus não ordenou esse mandamento, que essa pessoa é descrente. Não faz parte do Islã. Por quê? Porque essa pessoa está desmentindo o Alcorão. Está desmentindo a tradição profética. E quem desmente o Alcorão, a palavra de Deus, desmente Deus, o Altíssimo. E quem desmente a palavra do profeta, desmente o profeta. E esses são os verdadeiros renegadores, descrentes. Então não há dúvidas que eles não têm nada do Islã. A não ser uma pessoa, exceto uma pessoa que é nova no Islã e não sabe o que a oração é obrigatória. Não chegou até ela o conhecimento disso. Por isso que a religião do Islã é a religião da misericórdia, é a religião da facilidade.
é a religião da benevolência, é a religião da compaixão. Agora a gente sabe que no Islã, nos fundamentos jurídicos, a gente tem duas condições para tornar essa pessoa o quê? Responsável pelos seus atos. A primeira condição é chegar à evidência até essa pessoa, tanto do Alcorão como da Sunna. Chegar até ela, essa evidência. Por exemplo, chegar à evidência a ela, um versículo corânico, que a oração é obrigatória. Tudo bem? Agora o segundo. E esse primeiro não é completo, e não é correto, e não é válido, a não ser se o segundo o quê? Esteja presente. Que é o quê? Entender aquilo que chegou até ela. Olha a misericórdia de Deus Altíssimo. Agora chegou o versículo, como eu falei, por exemplo, que Jesus fala, e Deus me ordenou a oração. Ou o outro versículo no verbo que é no imperativo. Aqimus salah. Tá bem, chegou. Esses dois versículos para essa pessoa. Mas ela não entendeu. Ela não entendeu que aqui é uma ordem. Ela não entendeu que aqui é um mandamento. Como que ela vai saber que o verbo, quando está no imperativo, na maioria das vezes, significa o quê? Que é obrigatório, que é o mandamento de Deus para com essa pessoa, ou para os seres humanos. Ela não entende isso. Isso tem que ter mais um conhecimento que é mais profundo para entender. Ou seja, chegou até ela a evidência, o argumento, a revelação, mas ela não entendeu. Então até agora ela não é o que? Responsável. Por isso que a gente fala, exceto essas pessoas o que? Que recém entraram no Islã, às vezes não sabe que isso é obrigatório. Mas a pessoa que sabe que isso é obrigatório, que é o mandamento de Deus e fala, olha, não vou rezar, não existe reza, não existe oração, nada é obrigatório, eu faço o que eu quero da minha vida, essa pessoa sim é um descrente. Essa pessoa sim renegou aquilo que Deus Altíssimo que ordenou. Que Deus guie essas pessoas. Entenderam? Então isso mostra a misericórdia de Deus para com nós. Então, além de chegar à evidência, a gente tem que entender. Por isso que alguma pessoa, quando faz algo que a pessoa vê, ou dentro da religião vê que aquilo que é uma incredulidade, aquilo que tira a pessoa do Islã, a gente não fala que a pessoa é o que é incrédula. Até ver o que ela entendeu disso, o porquê ela faz isso. Às vezes não sabe. Às vezes não entendeu. Agora, por exemplo, vem uma pessoa e fala, olha, eu rezo 3 orações por dia. 3 orações, irmão? Mas são 5. Como que tu reza 3? Às vezes ela não sabe que as obrigatórias são 5. Às vezes ela acha que só 3 são obrigatórias e as outras 2 o quê? São facultativas, por exemplo. E quem conversa com essas pessoas são pessoas sábias, que entendem as evidências corânicas, as evidências proféticas, que entendem os fundamentos jurídicos da religião para conversar com essas pessoas, para explicar da melhor forma. Por isso aqui, por que eu falo isso? Porque tem um assunto que a pessoa que não rezou é incrédula. Não sei o que é incrédula. É para essas pessoas temerem a Deus e não o que afastar as pessoas da religião de Deus sem conhecimento, sem entender. Ou seja, faz parte da nossa crença, nós sunitas, que a gente não renega ou não falamos que alguém é descrente ou incrédulo por algum pecado que ele faz. Não faz parte da nossa crença. Ou seja, a pessoa que rouba, a pessoa que faz adultério, que Deus guie essas pessoas e livre nós desses pecados. A pessoa que toma bebida alcoólica, esse ato a gente fala o que é um grande pecado. Mas a gente não fala que essa pessoa que comete esse ato é o que? Incrédula, descrente, não faz parte o que do Islã. Então é muito importante a pessoa entender o que é a crença.
E também a escola, quem não ora na escola, quem não faz a oração, é uma pessoa desobediente, uma pessoa pecadora, que está cometendo um grande delito, mas ela não é descrente. Por várias evidências, tanto no Alcorão como na Sunna, que mostra que essa pessoa não é o quê? Incrédula. A pessoa incrédula é aquela pessoa que nega os mandamentos de Deus. Não é aquela pessoa preguiçosa, por exemplo. Porque tu não reza fulano? Olha, eu ia rezar, mas aqui me ocupei com isso aqui. Depois a oração passou, eu fiquei com preguiça de repor, já era 3, 4 orações. Essa pessoa que tem preguiça, que é negligente, podemos falar melhor, essa pessoa não é considerada o quê? Descrente. E essa é a opinião tanto da escola do Malik, como do Shafi'i, como do Abu Hanifa. As 3 escolas. Não é o que? Uma incrédula. E nem descrente. Só se torna descrente quando você nega que a oração é obrigatória, que a oração é o mandamento de Deus. Só nessa situação. Isso é o que, irmãos e irmãs? Na parte o que? Da jurisprudência. Claro que a oração tem um lado que é o que? A conexão, a ligação entre o servo e o Senhor, que é o melhor dos lados, que é o que aproxima o servo do Senhor. Se a gente for ver, quando o profeta fala que é paz sobre ele, fala para nós aonde o servo está mais perto de Deus. Aonde o servo está mais perto de Deus é quando ele está o quê? Prostrado. Ali é onde ele está mais perto de Deus Altíssimo. Por isso que naquele momento eu devo suplicar, eu devo aproveitar aquele momento para exaltar o Senhor, para pedir perdão dos meus pecados, pedir a misericórdia de Deus, pedir a benevolência de Deus Altíssimo. Não há bom a não ser Deus Altíssimo. Então, são vários benefícios na oração. Como a nossa aula não é focada nisso, e sim na jurisprudência, é claro que a gente vai citar alguns benefícios, o que aproxima o servo do Senhor, é claro. Mas a gente também tem que saber o que? Aprender as condições desse mandamento, as obrigações desse mandamento. Como que eu vou praticar esse mandamento se eu não sei o que é obrigatório? Isso são perguntas que chegam todos os dias para a gente. Eu falei na oração, minha oração quebrou, foi anulada ou não foi anulada? Eu não encontrei o que? Água para me purificar. O que eu faço? Eu rezo ou não rezo? Eu atrasei a minha oração e saiu o tempo dela, eu devo repor ela ou não devo repor? Eu estou o que? No ciclo menstrual, eu preciso rezar ou não preciso rezar? Então são várias e várias as perguntas, o que a gente se pergunta. Pergunta para esse, pergunta para aquele, para a gente o que? Ter o conhecimento sobre isso. E isso aqui é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Porque a gente sabe que a oração só será aceita de acordo com essas condições. Se a gente não praticar essas condições, a nossa oração será o quê? Inválida. E a gente sabe que a pessoa, quando pratica o mandamento de Deus Altíssimo, a pessoa está obedecendo a Deus. E quando você obedece a Deus, a fé o quê? Cresce, aumenta na obediência. E diminui a fé na desobediência. Aqui eu separei algumas coisas. Quem tiver alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade em escrever. A gente está no Instagram, no Zoom, no Facebook. Eu estou acompanhando o chat. A gente sempre também deixa como a gente pode falar, o fim da aula para as perguntas. Quem quiser perguntar também, sinta-se à vontade. Aqui primeiro a gente vai ver o que? Um pouco sobre a oração, a importância dela. Uma coisa que é bem breve.
Aqui a oração, se a gente fosse ver a definição dela, a oração é uma adoração constituída por declarações e ações específicas. Essa aqui é a definição dela. Qual que é a definição da oração dentro da religião? O que a gente vai responder? A oração é uma adoração, é um ritual religioso constituída por declarações, ou seja, palavras que a gente pronuncia, e ações específicas. Essa é a oração, a definição da oração. Agora, quando eu falo Allahu Akbar, aqui é o movimento. Se chama Takbiratul Ihram, que é obrigatório na oração, que me permite entrar na oração, observar a oração, realizar a oração. Quando eu falo o que? Allahu Akbar. Isso aqui é obrigatório. Mas eu fiz o que? Um movimento e pronunciei alguma palavra. Então, por isso que a gente fala constituída por declarações e ações específicas. Específicas em cada uma, é específica cada uma em seu lugar. Agora, quando eu estou aqui, eu não posso o quê? Ler o Alcorão. Quando eu estou aqui, eu não vou o quê? Fazer o salam. Aqui o que eu tenho que falar? Allahu Akbar. Ou seja, é específico a palavra Allahu Akbar nessa situação, quando eu quero iniciar a oração. Então isso aqui é muito importante. É iniciada com Allahu Akbar, que é o takbir. Tu inicia ela falando Deus é o maior. Deus é o maior. Não há nada maior do que Ele. Ou seja, imagina a confiança do servo quando fala o que? Allahu Akbar. Os sábios, os tementes, os piedosos, quando eles falavam Allahu Akbar, esqueciam o mundo inteiro naquele momento. E até alguns sábios eles falam por que a gente faz esse movimento em si. Eles tentaram explicar. Claro que não tem uma explicação explícita, clara, revelada, detalhada no Alcorão e na Sunna. Mas o que a gente entende pela lógica, pelo cérebro? Quando a gente fala o que? Allahu Akbar, é a mesma coisa que a gente está jogando o que? O mundo para trás. Agora é a hora de eu parar em frente do Senhor. Do verdadeiro. Do único que merece o que? A minha adoração. O único digno de eu adorar. Deus o Altíssimo. Então a gente começa a oração falando o que? Allahu Akbar. Que a gente vai ver que é uma coisa o que? Obrigatória. Depois, e é concluída com Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu conclui ela cumprimentando, fazendo o salam ou a taslima, como a gente vai ver depois, que também é obrigatório, principalmente a primeira, olhando para o lado o que? Direito. Então a gente começa falando Allahu Akbar e terminamos falando o que? As-salam. Então são o que? Atos específicos, ações específicas, declarações específicas, palavras específicas em cada local da oração. A gente vai ver que tem o que? Gestos que a gente faz quando a gente está o que? Orando. Então essa é a definição que da oração de acordo que com a religião. Agora, se eu perguntar numa prova qual que é a definição da oração na religião, aí a pessoa vai lá e coloca a definição da oração dentro da religião ou na religião é a súplica. Significa a súplica. Está errado ou não está? Está errado. Porque essa é a definição na língua árabe. Se a gente vai falar as-salá, significa o quê? A súplica. Suplicar. E a gente sabe que o termo religioso e o termo linguístico, eles têm tudo a ver. Ou, na maior parte, eles têm tudo a ver. Agora, não foi chamado de oração, Deus Altíssimo não chamou de oração, a não ser porque, na língua árabe,
a gente fala, a oração significa o quê? A súplica. A pessoa suplicar para Deus, pedir para Deus. E a gente sabe que dentro da oração o quê? Tem súplica. A pessoa está o quê? Suplicando. Também a oração significa o quê? Bênçãos. Também tem o significado o quê? De bênçãos. E a gente sabe que Deus o Altíssimo o quê? Coloca bênçãos naquela pessoa o quê? Que ora. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas a definição linguística é diferente que a definição o quê? Religiosa. A pessoa tem que o quê? Sempre diferenciar. Então a importância da oração a gente pode falar no Islã. A oração é a adoração mais importante no Islã, pois ela é considerada a base fundamental da religião, como o profeta fala. E a oração é a base fundamental da religião. Amud, ou seja, a base fundamental da religião. E sem ela o Islã não pode, subsistir. O profeta, que a paz sobre ele, disse: acima de tudo está o Islã. Seu pilar é a oração, e seu auge é a luta pela causa de Deus. Ou seja, acima de tudo está o Islã. E qual que é o pilar? É a oração. Qual que é o fundamento maior? A oração. Claro que ela vem depois do que? Da shahada. Porque a gente sabe que a oração do descrente é inválida, a não ser quando ele faz o que? A shahada. Faz o testemunho de fé. Depois o que? Ele ora. Isso também é a gente vai ver uma das evidências que a pessoa que deixa a oração não se torna o que? Incrédula. Porque se ela se tornasse incrédula, a gente ia falar como que ela deve se converter de volta. Agora, se tu está falando que ela é incrédula, tudo bem. Agora, como que ela deve entrar no Islã novamente? Eu ia falar para ti fazendo a shahada. Mas ele deixou a shahada para não entrar no Islã, ou seja, para sair do Islã. Ele deixou a shahada? Não deixou. Ou seja, mesmo que ele não reze, a shahada o quê? Está no coração dele. Às vezes ele pronuncia também, mas esse mandamento que ele não cumpre. Então como que a gente vai falar? Ele é incrédulo, tá bem. Mas para ele se converter, ou para ele aceitar o Islã novamente, voltar para o Islã, ele tem que fazer a shahada, sendo que ele não deixou a shahada, ele deixou a oração. Então isso aqui a gente vai ver depois. A oração foi a primeira das adorações prescritas por Allah no Islã. Aqui ele quer... O que a gente entende? Ela foi uma das primeiras adorações, rituais, que Deus Altíssimo, ou mandamentos que Deus Altíssimo que ordenou. Aquelas orações, as 5 orações que a gente reza, as obrigatórias, o mais certo, que elas foram o quê? Obrigatórias antes da Hijra, da migração do profeta para Medina por 1 ano e meio, que foi quando ele foi na viagem noturna, o profeta, que é sobre ele. Entenderam? Quer dizer, as orações que o profeta rezava antes disso, como a oração da noite, Tahajjud, eram orações facultativas. Era uma ordem de Deus. A facultativa não é uma ordem de Deus, é uma ordem, um mandamento de Deus, mas não é o que é obrigatório. E alguns sábios, que era o que é obrigatório, principalmente para o profeta, que passou sobre ele, a oração que é de noite, até chegar o que é a oração, as 5 orações prescritas, quando o profeta acende o céu e Deus o Altíssimo ordena para ele o que? As 5 orações. E a gente sabe que ele encontra o profeta Moisés, que passa sobre ele, e quando o profeta Moisés pergunta para ele: Ô Muhammad, quantas orações Deus ordenou? Falou 50. Ele fala: como assim? 50? Seu povo, sua nação não vai conseguir cumprir? O profeta Muhammad fala de volta com Deus Altíssimo e pede para Deus facilitar para a nação dele. Deus Altíssimo fala: e eu não mudo aquilo que eu ordeno, mas cada oração para vocês vai valer por 10, sendo assim 50, como eu ordenei. Então cada oração, a gente tem 5 orações, cada uma vale 10, cada uma. Então se a gente rezar 5 orações, qual que é a recompensa? Como a gente estivesse rezando o quê?
50 orações. Isso mostra a misericórdia de Deus, o Altíssimo, para com o nosso profeta que passou sobre ele e com a nação dele, é claro. Então a oração foi a primeira das adorações prescritas por Allah no Islã. Sua transmissão se deu no céu. A gente viu, isso é uma coisa específica para a oração. Os mandamentos foram ordenados quando o profeta Muhammad estava o quê? Na terra. Mas a oração é diferente. Foi ordenada ele estando o quê? Nos céus. Feita diretamente por Allah. Ou seja, sem um mediador. Quem que é o mediador entre Deus, o Altíssimo, e entre os profetas? O anjo Gabriel. Agora a oração foi sem um mediador, que é o anjo Gabriel. Ele que revelava a palavra de Deus para os servos, para os profetas. Como revelou para Davi, como revelou para o profeta Muhammad, como revelou para o profeta Jesus. Moisés, a gente sabe que Moisés ele falava diretamente com Deus. Mas isso não quer dizer que ele não revelou o anjo Gabriel, que tinha encontro entre o anjo Gabriel e Moisés. Principalmente se a gente falar que os 10 mandamentos não é a Torá. São diferentes. Ou seja, os 10 mandamentos faz parte da Torá e não a Torá em si. Então, pode ter sido revelado o quê? Para Moisés, por Deus, né? Que a gente viu a Torá. A Torá foi revelada por Deus, escrita por Deus, o Altíssimo. Como a gente crê nisso. Criada pelas mãos de Deus. Mas agora os 10 mandamentos é o mesmo? Ou foi revelado, o anjo Gabriel revelou para Moisés? Isso aqui são coisas o quê? Que não temos evidências claras explicando. Mas o que o anjo Gabriel era mediador entre Deus Altíssimo e o profeta, isso não há dúvidas. Até com as pessoas virtuosas, como Maria, que a paz de Deus sobre ela, como a mãe de Moisés, ou seja, recebiam o que? Inspiração, e a gente sabe que os anjos, eles o que? Tem como eles conversarem com as pessoas, o que? Tem forma humana. Como a gente viu vários ditos que comprovam isso. Eles veem o que? De forma humana. Mas para os profetas conseguem ver eles, os anjos, da forma como eles foram criados. Isso é outro assunto, mas mostra o que? A recompensa que tem essa nação. Então, feita diretamente por Allah ao seu último mensageiro, na noite da sua ascensão, que é a noite noturna, que é o capítulo 17 do Alcorão, Al-Isra, o capítulo 17 do Alcorão, que Deus o Altíssimo que levou o profeta Muhammad até os céus. E a gente vê isso aqui, é uma grande evidência. E o correto é que ele foi o que? De corpo e alma. Não era um sonho, e sim de corpo e alma, ele foi ascendido o que? Para o céu. E a gente sabe que nessa passagem, quando as pessoas falaram, olha, ele está falando que numa noite ele foi para Jerusalém e de lá ele se ascendeu ao céu. Imagina, de Meca para Jerusalém. Tem no mínimo 3.000 quilômetros. Como que ele ia ir numa noite só? Então tudo isso que trouxe para os incrédulos dúvidas, suspeitas. Até quando eles perguntaram para o profeta Muhammad, os que conheciam Jerusalém, que eles faziam o que? Comércio lá. O profeta Muhammad descreveu para eles. Eles se apavoraram. Como que ele sabe? Se ele nunca foi para lá. Como que ele sabe? Esses detalhes, ele começou até a falar sobre as pedras que tinham lá. Em quais lugares. Eles ficaram o quê? Apavorados. E até pegaram o que? O companheiro dele falaram, olha, agora o Abu Bakr o que? Se torna descrente. Agora ele acredita em nós. Chamaram o Abu Bakr e falaram, olha Abu Bakr, tá vendo o que teu companheiro está falando? Olha para vocês verem. Os incrédulos, os descrentes, sabiam que o Abu Bakr era o quê? Companheiro do profeta. O grande amigo do profeta. E a gente viu o que? Pessoas desviadas, desorientadas, que Deus guia as pessoas, falando que ele não é o companheiro dele. Que não era o que? O amigo dele. O amigo, ou seja, o querido dele. Os próprios incrédulos sabiam disso. Então, para vocês verem, quando o desvio acontece,
como a gente pode falar, o descaminho. Por isso que sempre a gente pede para Deus o quê? Que fortifique a nossa fé, que fortaleça a nossa fé e que firme a nossa fé em nossos corações. Porque às vezes a gente o que comete coisas que nem os descrentes cometeram. Então isso é o que é uma lição para a gente. Então quando chamaram ele, olha como o Abu Bakr é inteligente. Eles falaram, olha Abu Bakr, tu não viu o que o seu companheiro está falando, notificando as pessoas? Ele falou, eu não escutei nada ainda. Aí eles falaram, olha, a gente vai falar para você o que ele está falando. Está falando que foi de Meca até Al-Aqsa. Al-Aqsa foi chamado desse nome porque ela é muito longe de Meca. Já diz no nome, distante. Muito longe de Meca. Por isso que eles chamavam ela desse nome, Jerusalém. Para ficar mais fácil o compreendimento. Então, ele fala que foi uma noite e voltou. E ascendeu os céus e viu os profetas, rezou com os profetas. E Deus ordenou para ele isso. Aí o Abu Bakr fala para eles, se ele falou isso, é verdade. Olha a inteligência. Porque às vezes eles estão mentindo. O Abu Bakr não sabe. Falou, se ele falou isso, é verdade. Quando o profeta que passou sobre ele, escutou o que o Abu Bakr tinha falado, ou chegou até ele a notícia, ele falou, esse é as-Siddiq, que significa o quê? Esse é o verdadeiro. Esse é o verídico. Ou seja, a fé dele é verdadeira. É uma pessoa que entrou no Islã, que aderiu ao Islã para agradar a Deus, o Altíssimo, para cumprir com os mandamentos de Deus. Isso é um testemunho profético, que a gente sabe que esse testemunho, ele não fala por capricho, e sim o que? Por revelação. Como que ele ia saber o que está no coração do Abu Bakr, a não ser por uma revelação divina, falando que é uma pessoa sincera, uma pessoa monoteísta, uma pessoa que aceitou a religião para adorar somente a Deus, o Altíssimo. E isso tudo aconteceu, irmãos, quando o profeta o quê? Ascendeu os céus e foi ordenado o quê? A oração. Outra, aqui a gente já citou, né? Depois o Anas disse, que é o dito, que foi narrado até pelo Bukhari, o Muslim, o número de orações prescritas ao profeta que passou por ele na noite de sua ascensão é 50. Mas esse número foi reduzido para 5. Em seguida, Deus Altíssimo fala, ó Muhammad, minha ordem não é alterada. Ou seja, Deus ordenou 50. Não é alterada essa ordem. Você terá nas 5 orações recompensa de 50. Ou seja, cada uma vai valer o que? 10. Cada oração por 10. Isso tudo o que? Mostrando como é o que? Virtuosa essa nação. Como Deus o que? Elevou essa nação e exaltou ela. Imagina, tu reza 5 orações, terá a recompensa de 50. Como você estivesse rezando o que? 50. Isso que é misericórdia de Deus. Não tem o que? Fim. É infinita. Abundância. Quando Deus o Altíssimo concede algo, concede com abundância. Mais do que a gente precisa sempre. Então imagina, uma oração que tu faz é a mesma coisa que tu tinha feito o quê? 10 orações. Ou seja, cada oração vai valer por 10. Isso aqui mostra o que é a bênção de Deus para conosco. A oração é a primeira coisa pela qual as pessoas terão de prestar contas. Também. Primeira coisa, quando você parar perante a Deus, Deus vai perguntar sobre a sua oração. Por isso que a gente fala, é o principal mandamento. No dia do juízo final, dito que o profeta fala que passou sobre ele, a primeira coisa pela qual o homem terá de prestar contas no dia do juízo final será a oração. Se as orações foram válidas, toda a sua obra será, e se foram defeitosas, toda a sua obra também terá sido.
Ou seja, as nossas obras, as nossas ações, depende também o quê? Das orações, da gente fazer o quê? De forma correta. Porque a pessoa que não chega até a oração, ou seja, não observa a oração, não realiza a oração, como que ela vai fazer o que? As boas ações, se o principal mandamento, que é aonde o servo que conhece o Senhor, a ligação entre o servo e o Senhor, ele está o quê? Negligente. Imagina as outras ações. Se nessa ação ele é o quê? Negligente. Por isso que quando o profeta fala, que eu passo sobre ele, que entre o crente e o descrente a oração. Agora, o que a gente entende desse dito? Que quem não reza é descrente? Não. É como se fosse que nem um descrente. Como explica o Mélek, o Abu Hanifa e os outros que tomaram essa opinião. Ou seja, torna-se como se fosse o que um descrente. Ou seja, o descrente não ora. Tu, que é crente, que aderiu à religião, que fez a charrada, que acredita na unicidade de Deus, que acredita nos profetas de Deus, mas você não cumpre a oração como aquele descrente. Ou podemos explicar da outra forma esse dito: o seu abandono da oração pode te levar a fazer coisas que os descrentes fazem. Obscenidades, delitos, pecados. E isso não mexe em nada na sua consciência. A sua ética, o que? É apagada. Não tem mais o que, tudo vira o que? Normal. Como diz o Sayyidina Ali, alayhi salam, ele fala uma coisa bonita, ele fala, o pior dos pecados é quando o pecado se torna o que? Uma coisa normal para o pecador. Esse é o pior dos pecados. Ou seja, quando ele começa a pecar, ele tem o que? A consciência. Estou fazendo o que? Algo errado. Devo me arrepender. Olha, eu roubei ali. Isso aqui é errado. Ainda tem o que? Aquela consciência, aquela culpa. Mas depois que a pessoa comete a fazer o que? Um pecado atrás do outro. Um delito após o outro. Chega num momento que a pessoa fica achando aquilo que é normal. Por isso que hoje a gente não entende. Quando a gente vê, mas como o cara consegue fazer aquilo? Não é uma vez que ele fez aquilo. São várias vezes para ele fazer aquilo e agir o que é normal. Tem às vezes a polícia quando prende um cara desse, o cara está normal, fez um grande crime, o cara parece que está sentado olhando o jogo de futebol. Tu fala com ele, uma pessoa que é normal. Como se não tivesse acontecido nada. Ou seja, acostumou a vida o que no pecado. Se tornou esses atos que para ti, tu vê uma coisa muito grande, para ele vê do tamanho de uma formiga. Normal. Quantas vezes eu já cometi isso? Por isso que a pessoa o que deve sempre se afastar o que dos pecados. E se fez alguma coisa errada, pedir o arrependimento com sinceridade e logo fazer o que? Uma boa ação. Que a gente sabe que as boas ações apagam as más ações. Então, esse é um dito que é claro, que é a primeira coisa que a gente vai ser o que? Perguntado no dia do juízo final. A oração é o último conselho que o profeta, que a paz sobre ele, deu à sua nação, antes de sua morte, dizendo a oração. Ele no leito da morte, o profeta. Qual que era a preocupação do profeta com a nação dele? Ele falando, as-salá. Ele sempre o quê? Lembrando as pessoas. Imagina ele, último momento da vida dele, o que o profeta nos aconselhou? A oração e tratar bem os funcionários. Esse foi os 2 últimos conselhos que o profeta deixou para nós, antes da morte dele, que a paz Deus sobre ele. A oração, ou seja, observar a oração, cumprir com a oração e tratar bem os funcionários. As pessoas que a gente está o quê? Acima delas, por algum motivo.
ou seja, o seu funcionário da sua casa, tratar ele da melhor forma, não injustiçar ele. Porque é meu funcionário, eu vou injustiçar essa pessoa, vou me prevalecer, ela está precisando do emprego. Então são esses os dois últimos conselhos do profeta que passou sobre ele antes da sua morte. Olha o quão importante é a oração, irmãos e irmãs. E também o quão importante é tratar as pessoas bem. Imagina o profeta quando ele fala sobre o que o servo seu, o seu funcionário. Imagina para as outras pessoas, como sua mãe, seu pai, como que você deve tratar. Esse servo que você acha só porque é seu funcionário, tu tem alguma autoridade? Não, você tem que tratar ele com justiça. Não adianta você querer pegar o que? É meu funcionário, como a gente vê, infelizmente. Pessoa o que? Tem que trabalhar, vamos falar, 8 horas. Vai lá e se prevalece da pessoa, vê que a pessoa o que? É bondosa, não entende muito, deixa ela trabalhar o que? 10 horas. Deixa ela trabalhar 12 horas e dá o mesmo salário de 8 horas. Se prevalecendo ou sabe que essa pessoa precisa do emprego, ela sabe disso, então o que? Ela se prevalece, ela injustiça essa pessoa. Então esse foi os dois últimos conselhos do profeta, que é para sobre ele. Mostra para nós o que? A importância da oração. E o profeta, como a gente sabe, não tinha nenhuma calamidade, não existia nenhuma dificuldade que alcançava ele, a não ser que ele ia o quê? Para a oração. Era o escudo dele, a oração. Aconteceu alguma notícia ruim, chegou até mim uma notícia ruim, uma calamidade, o que eu devo fazer? Orar, rezar, para que Deus, o Altíssimo, que me livre dessa calamidade, que resolve o meu problema. Então tudo isso, irmãos, dentro da oração. Se a gente quiser fazer aulas e aulas explicando cada dito, cada benefício das orações, a gente ia ficar meses e meses falando só sobre esse assunto. E como a gente sabe que essas aulas são voltadas para a jurisprudência, por isso que eu separei poucas coisas sobre a oração. Outra coisa também, a oração será o último laço da religião a ser abandonado. E quando isso acontecer, a religião perecerá. O profeta que passou sobre ele disse: os laços do Islã serão abandonados, um por um, e cada vez que um desses laços é abandonado, as pessoas irão segurar firme o próximo, que ainda não foi abandonado. O primeiro a ser abandonado é o ato de governar dentro do Islã. E o último é a oração. Também é o último laço. Isso, como a gente sabe, é um dos sinais do fim do mundo. Também, quando se aproximar a hora, as pessoas vão ser tão incrédulas e descrentes que elas não vão mais adorar e orar para Deus Altíssimo. Então isso é no fim dos tempos. E os versículos são tantos como o versículo no Corão 29:45, e observa a oração, porque a oração preserva, ou seja, o homem, da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, a recordação de Allah é o mais importante. A melhor forma da gente recordar a Deus é orando. Quando um dos companheiros, Rabia, perguntou para o profeta, o que ele perguntou? Ele não é qualquer companheiro, e também mostra a inteligência dele. Ele fala: olha, profeta, eu quero a sua companhia no paraíso. Eu quero ser o seu companheiro no paraíso. Ou seja, quem é o companheiro do profeta no paraíso vai ter o maior lugar, um lugar muito elevado. Eu quero ser teu companheiro no paraíso. O que o profeta falou para ele? Me ajude fazendo as orações. Ou seja, me ajude, eu vou suplicar para Deus, para te dar esse lugar, esse patamar.
Mas tu também me ajuda. Como que tu vai me ajudar? Cumprindo com as orações, fazendo as orações, observando as orações. Me ajuda nisso. Então, o que a gente entende? Que para a gente ter um grande lugar dentro do paraíso, ou o melhor lugar no paraíso, devemos ser dos orantes, das pessoas que cumprem com a oração. Então esse versículo é claro, e também fora o que preserva, o homem da obscenidade, do que é ilícito. Essa é a verdadeira oração, irmãos e irmãs. Quando a pessoa reza com sinceridade para Deus Altíssimo, ela é protegida das obscenidades e do que é ilícito. Ela é a pessoa mais longe disso. Olha, o que tem obscenidade, o que é ilícito, eu sou a primeira pessoa a me afastar, como os profetas. E o muçulmano, que é a pessoa submissa a Deus, ela deve ser a primeira pessoa a se afastar disso. Você aqui, servo de Deus, é um exemplo a ser seguido. Mesmo você não querendo, mas esse é o entendimento e o compreendimento das pessoas sobre você. Agora, se você errar, a pessoa vai falar o quê? O Islã é dessa forma. Olha como são os muçulmanos. Esse cara me enganou. Ela não vai falar esse cara me enganou. Ela vai falar, olha, o Islã me enganou. Aquele lá roubou, o muçulmano roubou. Não, quem roubou foi o Islã que roubou. Então você é um exemplo. Para eles, você é um exemplo. Por isso que você deve o quê? Agir da melhor forma como Deus Altíssimo que ordenou. Claro que isso não é correto, essa visão, a gente sabe disso, mas essa é a visão das pessoas, infelizmente, ou da maioria das pessoas, podemos falar assim, para não injustiçar as outras. Você já vê alguém pecando, até hoje aconteceu isso. Uma pessoa falou, olha, eu fui enganada, veio e falou comigo hoje, no particular, falou, olha, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei, olha, meu irmão, sinta-se à vontade, pergunte. Falou, olha, a religião de vocês é assim, assim, assim. Eu falei, não nossa religião não é dessa forma. Ela me falou, mas como assim? Se uma pessoa que fala que é muçulmana fez assim, assim, assim comigo. Olha como ela entendeu a situação. Entendeu que o Islã fez isso com ela. E ela falou, isso aí me deixa o quê? Desacreditar no Islã. Quem que fez isso? O próprio muçulmano. Mas a gente tem que diferenciar uma coisa. Como a gente diferencia isso sem a gente perceber? Diferenciamos isso entre o profissional e a profissão, sem a gente perceber. Agora, a gente viu, irmãos e irmãs, que Deus nos livre de pessoas assim, que aquele médico, um médico aí que foi citado alguns meses atrás, não estou lembrado bem, mas a história eu me lembro, que estava fazendo obscenidades dentro da sala de cirurgia. E os outros médicos desconfiaram disso e gravaram essa pessoa. Agora vocês já ouviram falar, depois desse acontecimento, principalmente das mulheres oprimidas, infelizmente, que sofreram esse abuso. Vocês ouviram delas falar, olha, a gente nunca mais vai crer na medicina. Medicina não vale nada. Não serve para nada. Vocês já ouviram isso? Nunca vocês vão ouvir. Que tem a profissão que a gente sabe que a medicina é a melhor ou das melhores profissões que tem, que trouxe mais benefício para o ser humano. Tu não ouviu nenhuma pessoa falar sobre isso. Porque ela sabe que o erro foi daquele profissional. A medicina não ordena fazer isso, pelo contrário. Ordena a pessoa o que? Cuidar do paciente, guardar as vergonhas dele, não transmitir os relatórios, tudo isso. Ou seja, te ensina ética. Mas quem que não teve ética, quem que cometeu essas obscenidades,
aquele profissional. Diferenciar ou não diferenciar as pessoas? Diferenciar. Mas agora, quando é religião, e principalmente a religião do Islã, não tem diferença. O muçulmano, o que ele faz é o quê? É o Islã. Então a gente tem que o quê? Parar para refletir. E também a gente deve ser o quê? Pessoas justas. E principalmente o muçulmano. Não é porque um cristão fez algo de errado. Vamos falar, por exemplo, olha, o cristão ali bateu em alguém injustamente. Foi lá e espancou aquela pessoa lá, injustamente. Eu não vou falar, olha, o cristianismo ordena isso. Porque a gente sabe que nos evangelhos mostra o quê? Se te dá um tapa na cara desse lado, vira o outro para te dar. Ou seja, ser uma pessoa pacífica. Como o Islã também ensina isso. Mas eu vou lá acusar o cristianismo. Não, o cristianismo é dessa forma. Estou errado. Quem é dessa forma é essa pessoa que está descumprindo com os mandamentos de Deus, que está desobedecendo às ordens de Deus. Mas infelizmente, porque eu dei esse exemplo para vocês, irmãos e irmãs, que a gente só diferencia isso quando é o profissional e a profissão neste mundo. Mas quando é na assunto religioso, não. A gente não diferencia, é tudo igual. Tanto isso o muçulmano erra, quanto o cristão erra. Às vezes, em querer julgar a religião da pessoa por aquilo que a outra pessoa o que fez. A gente tem que saber o que? Diferenciar essas coisas. Então você, como crente, temente a Deus, você deve temer a Deus primeiro, como a gente pode falar, quando você está sozinho. E também temer a Deus em público. Tu sabe que a pessoa que ver você fazer essa obscenidade vai o que? Se desviar. Ainda não é só o pecado que a pessoa faz em si, que é um pecado, e também vai ter outro pecado de desviar as pessoas por aquilo que faz. Em vez de guiar, de orientar as pessoas, ela vai o que? E desvia. Por isso que isso não se encaixa nos profetas. Os profetas de Deus, eles são as pessoas mais puras. Por isso que Deus, quando ordenava ou escolhia os profetas, ele escolheu o melhor do povo. Para não vir um depois e falar o quê? Esse aí era mentiroso. Esse aqui fazia tal coisa. Escolhia o quê? A melhor pessoa. Para eles não ter o quê? Argumento contra o profeta. E não ser aquilo motivo ou razão de eu não acreditar o quê? No profeta de Deus. Então a gente viu que a oração é o último laço. Citamos que a verdadeira oração aqui, né, se a gente for botar e observa a oração, porque a oração, essa oração que é feita com sinceridade, preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Também no Alcorão 20:14, observa a oração para celebrar o meu nome. Como Deus o que ordena a Moisés. E observa a oração para exaltar, para recordar o meu nome, ou seja, o nome do Senhor. Dentro da oração que a gente se recorda de Deus. A gente o que lembra de Deus e a gente celebra o nome do Senhor. Então são tantos benefícios, irmãos e irmãs, que eu separei vários versículos, mas não vai ter como ler o que? Todos, infelizmente. Também Abraão, olha o que ele fala, e por sua importância, ou seja, da oração, o profeta Abraão, que a paz de Deus sobre ele, pediu para seu Senhor fazer dele um observante da oração, ou seja, um orante. Fazer Abraão orante, ou seja, uma pessoa que cumpre com a oração, assim como a sua prole, a sua descendência. E disse, isso no Alcorão 14:40, ó Senhor meu, ó meu Senhor, faze-me observante da oração. Faze-me observante
da oração, assim como a minha prole, como a minha descendência. O Senhor nosso escuta minha súplica. O Senhor nosso escuta a minha súplica, ou seja, atende a minha súplica. Então, qual que era a maior preocupação de Abraão? Qual que foi a súplica que Abraão fez? Que Deus tornasse ele e a sua descendência, seus filhos, observantes da oração, orantes, que cumpriam com esse mandamento. Aqui mostra a importância. Abraão não pediu o quê? Riqueza, não pediu o quê? Ser exaltado pelas pessoas. Pediu para o quê? Ser um dos cumpridores desse mandamento. Isso mostra o quê, irmãos e irmãs? O benefício e a importância da oração. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Não sei no Zoom aqui se travou, vocês estão escutando? Aqui travou para mim o Zoom. Não sei o que houve aqui. Não sei, aqui travou o Zoom, o vídeo. Para vocês travou também? No Facebook alguém tem alguma dúvida? No Instagram? Sintam-se à vontade de perguntar. Vamos ver o que está ouvindo. Só a câmera que não está, né? Primeira vez que aconteceu isso, não sei o que houve. Se alguém ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade. Que a gente já... Isso aqui foi uma... Vou falar a primeira aula que a gente o quê? Falou sobre a importância da oração. Na próxima aula a gente vai ver o que? A sentença de quem abandona a oração. Isso é importante a pessoa saber. Como a gente viu na escola, a pessoa não é incrédula. Quem não cumpre a oração por preguiça ou negligência. Mas a pessoa que nega que a oração é obrigatória, que a oração é um mandamento de Deus, que a oração deve ser observada e realizada, essa pessoa sim, essa pessoa ela é considerada incrédula se ela o quê? Não saber, somente se ela saber o que ela está falando. Se ela não souber, aí como a gente já explicou no início da aula, a pessoa que não é considerada como descrente, porque ela não sabe, não tem conhecimento do que está falando. Então a gente vai citar isso. Também vamos citar também um pouco sobre as orações anteriores, ou seja, antes dessas 5 orações, como que os muçulmanos o que rezavam. A gente viu um pouco a oração noturna que eles rezavam, a oração ao amanhecer, a oração antes quando estava ficando tarde, que eles faziam o que antes de ser prescrito, essas 5 orações que a gente viu foi prescrita 1 ano e meio antes da migração do profeta que passou sobre ele para Al-Medina. Então isso a gente vai ver o que na próxima aula e vamos começar o que explicando o livro. Ele vai citar ali 16, como a gente pode falar, 16 elementos obrigatórios, a gente pode falar assim, na oração. Ele começa o primeiro capítulo, o autor, Ibn Ashir, falando sobre o que? Os 16 coisas obrigatórias na oração. E eu vou traduzir para vocês e vou colocar no PDF. Aí na próxima aula vocês já vão ter o que?
esse PDF com vocês, para vocês acompanharem. São palavras, são 16 citações que ele faz, que são obrigatórias, são palavras, por exemplo, Takbirat al-Ihram, ou seja, você falar Allahu Akbar, as-sujud, a prostração, por exemplo, ar-ruku, a inclinação, tudo isso que é obrigatório. E eu vou explicar depois, né, o que significa obrigatório, como a gente viu no wudu, é a mesma coisa. O que a gente deixar na purificação, que é obrigatória, a gente o quê? Perde a purificação, ou seja, não dá para a gente fazer a oração. Devemos o quê? Voltar e lavar aquele membro que a gente deixou. E na oração é a mesma coisa. Se a gente não intencionar deixar algo obrigatório, a oração não vai ser o que? Válida. Devemos o quê? Repor a oração. A gente invalida a oração. Isso tudo a gente vai o quê? Explicar com detalhes. Peço desculpa hoje pelo atraso e também pelo problema que aconteceu no Zoom. Não sei o que houve com a câmera. Ninguém ficou com mais alguma pergunta? Se não entendeu algo, sinta-se à vontade sempre em perguntar. E a gente também vai explicar aqui, quando fala sentença, que é o hukum, ou juízo, podemos traduzir assim, sobre a pessoa, o que deixou a oração. A gente vai citar também o outro lado, porque tem muitas pessoas que têm essa opinião. Respeitamos. Por isso também a gente vai trazer o quê? As evidências delas e também vai responder o que aquilo lá significa. O que aquilo significa. Aqui eu não vi nenhuma pergunta aqui no Zoom. No Instagram também eu não... Facebook, às vezes, se alguém perguntou faz tempo, assim, uma meia hora antes, não aparece mais as perguntas, não sei o porquê. Só as mais recentes que aparecem no Facebook. Sintam-se à vontade. Se quiserem perguntar sobre outra coisa também, eu não quero iniciar outro assunto para não parar no meio do assunto. Então hoje a gente viu a importância da oração. Esse foi o assunto que é da aula de hoje. A importância da oração. E citamos como que vai ser o que, né? A continuidade desse curso. E a gente também vai abrir uma nova turma para o curso, para essa mesma escola, mas para a purificação, inshallah. A gente vai abrir esse novo curso e também já vai ter, inshallah, a explicação. Como a gente viu que está traduzido o livro, mas vai ter o que é a explicação também traduzida. Explicação que é bem pequena. Tipo, cada verso ali que o autor citou, a gente vai explicar em 2, 3 linhas. Então vai ser mais ou menos umas 20 folhas. O livro com a explicação do capítulo da purificação. Não vamos prolongar muito a explicação. Então vai ser mais fácil para o compreendimento das pessoas, inshallah. Então que Deus facilite para nós e perdoe nosso pecado, tenha misericórdia da gente. E facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E guie todas as pessoas à senda reta e firme nossos corações na senda reta. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, inshallah.